século 9 depois de Cristo. Você não é rei, nem guerreiro famoso, é só mais um morador de uma vila costeira no norte da Europa, cuida de alguns animais, planta um pouco, pesca quando o tempo ajuda. Sua casa é de madeira, teto de palha, chão de terra batida. A igreja pequena ali perto é o centro de tudo: batismos, casamentos, julgamentos, festas. Os dias são parecidos entre si: frio, vento vindo do mar, preocupação com o próximo inverno. Quando alguém fala em homens do norte, parece mais história para assustar criança do que ameaça real. Naquela manhã, o primeiro aviso não vem de um sino tocando, mas de um grito. Um vizinho corre apontando para o mar. Quando você olha, vê pequenas manchas escuras no horizonte. Não são baleias, não são barcos de pesca. Conforme se aproximam, dá para ver as proas altas, enfeitadas com cabeças de dragão, velas retangulares cheias de vento. Os barcos são estreitos, compridos, parecem cortar a água numa velocidade que você não está acostumado a ver. Os mais velhos não discutem, murmuram uma palavra que você já ouviu antes, mas nunca levou tão a sério: Viking. O tempo parece encolher. Não há muralha, não há castelo, não há guardas profissionais. O que existe são alguns homens com lanças velhas, ferramentas de campo que podem virar arma, e muita gente assustada. A igreja tem moedas, prata, grãos. Sua casa tem comida, ferramentas, talvez alguma coisa que um invasor queira. Alguns começam a juntar as famílias para correr em direção à mata. Outros gritam que é preciso ficar e defender o que é de todos. Outros travam, olhando para o mar como se ainda estivessem tentando se convencer de que aquilo não é real. É aqui que começa o teste. Você tem poucos minutos antes dos barcos encostarem na areia e os primeiros guerreiros descerem com machados, escudos e elmos. Não dá tempo de fazer tudo, só dá tempo de escolher uma coisa. Você corre para a floresta com o que conseguir carregar, esconde sua família e alguns mantimentos em algum lugar improvável, tenta se juntar aos poucos homens dispostos a resistir, ou fica parado demais olhando para os navios até que a invasão já esteja acontecendo à sua porta. Você não nasceu para a guerra. Sua vida sempre girou em torno de trabalho pesado, mas previsível: arar a terra, cuidar dos animais, consertar telhado, remar o barco de pesca de vez em quando. Se você sabe usar uma lança, é mais por costume de afastar lobo e bandido de estrada do que por treino de batalha. Sua armadura é uma túnica grossa, talvez um casaco de lã, uma bota que vive entrando água. A única coisa de metal bem feita na sua casa é uma faca, um machado de lenha e, se tiver sorte, um elmo velho herdado de alguém que já lutou em alguma guerra distante. A vila também não foi desenhada para resistir. As casas são espalhadas, algumas mais perto da praia, outras mais perto da igreja ou do pequeno armazém. Não há muralha, só cercas de madeira para segurar animais. O lugar mais forte é justamente a igreja ou o mosteiro. Paredes de pedra, porta reforçada, um pequeno sino na torre. Lá dentro, além de fé, tem o que os vikings mais gostam: prata, objetos de metal, baús com moedas, comida guardada. O que para você é sagrado, para eles é tesouro e recurso de guerra. Você faz um rápido inventário mental. Quem mora com você? Quem é capaz de correr? Quem é capaz de lutar? Quem não consegue fazer nenhum dos dois? Crianças pequenas, idosos, alguém doente? E o que você tem que poderia chamar atenção? Um animal mais valioso, ferramentas boas, um pequeno saco de moedas escondido. Nesse momento, tudo isso se divide em duas listas invisíveis: o que dá para abandonar sem pensar muito e o que você não consegue imaginar deixando para trás, mesmo que isso custe tempo e segurança. Os poucos homens considerados mais fortes se reúnem quase automaticamente. Alguns falam em correr para a igreja e trancar as portas. Outros em enfrentar os invasores ainda na praia, antes que espalhem o caos. Quem já ouviu relatos de outros ataques sabe que os vikings não costumam ficar muito tempo num lugar. Chegam rápido, saqueiam,
matam quem resiste de forma desorganizada e vão embora. Isso significa que a pior escolha não é necessariamente fugir ou ficar. A pior escolha pode ser gastar esse tempo curto de reação no lugar errado. Aqui nasce o seu primeiro manual de sobrevivência numa invasão viking. Parar de pensar em coragem e começar a pensar em probabilidade. Onde você está agora? Na sua casa, perto da costa. Menos é exatamente o primeiro lugar onde eles vão passar. Os pontos valiosos são óbvios: igreja, armazém, gado. O melhor lugar para estar não é o mais bonito, nem o mais confortável. É o menos interessante para quem está atacando com pressa. Enquanto os navios avançam, você precisa decidir em qual mapa vai se posicionar. O mapa da honra de defender tudo ou o mapa frio de onde eles têm menos motivo para olhar. O problema é que o tempo está acabando. Você ouve o barulho de remos batendo na água, latidos dos cães, gente gritando instruções diferentes ao mesmo tempo. A sua família olha para você esperando um comando. Os vizinhos se dividem entre correr e juntar armas improvisadas. Se você gastar mais alguns minutos só observando o mar e discutindo possibilidades, quando dar por si, os vikings já vão estar pisando na areia. E aí qualquer plano vai nascer atrasado. Quando os navios finalmente chegam perto o bastante, a sensação muda de medo distante para pânico físico. Você começa a ver detalhes que antes eram só manchas, proas altas, enfeitadas, escudos pendurados nas laterais, homens em pé, com elmos, machados, lanças. Eles não discutem, não formam fila, não esperam cerimônia. Os barcos deslizam até a parte mais rasa. Alguns vikings pulam na água gelada até a coxa e empurram a embarcação. Em poucos segundos, madeira raspa na areia. Eles já estão na sua praia. O som muda também. Além do mar, você escuta gritos em uma língua que não entende, risadas, comandos curtos. Alguns tocam chifres, outros batem armas nos escudos. Não é barulho de gente com medo, é barulho de gente acostumada a esse tipo de entrada. Eles descem dos navios já organizados. Alguns avançam em direção às casas mais próximas. Outros formam um grupo compacto com escudos, protegendo quem vai carregar coisas de valor. Outros parecem só olhar em volta, escolhendo o alvo mais útil. Nada ali se parece com briga de taverna. É trabalho. A vila, por outro lado, reage como pode. Algumas pessoas largam tudo e correm em direção à mata, sem olhar para trás. Outras correm para a igreja, acreditando que a porta grossa e as paredes de pedra vão segurar o suficiente. Alguns poucos, com lanças velhas e machados de lenha, tentam se juntar perto da praia, formando uma linha improvisada. Você percebe que esses homens não têm escudos compatíveis, não treinaram juntos, não sabem nem ao certo quem vai dar o primeiro comando. A cena é clara. De um lado, um grupo acostumado a atacar, do outro, vizinhos desesperados tentando parecer um exército em poucos minutos. É aqui que entra o seu segundo manual de sobrevivência numa invasão viking. Entender que o tempo e o ritmo da luta não são seus, são deles. Se você tenta enfrentar os atacantes sozinho ou em pequenos grupos mal coordenados, vira só mais um corpo caído no caminho. Se corre tarde demais, pode ser alcançado em campo aberto, sem casa, sem árvore, sem pedra para se esconder. Se decide se trancar num lugar óbvio, como a igreja, pode até ganhar alguns minutos, mas também se transforma em alvo principal de um grupo que veio justamente para roubar o que está lá dentro. Enquanto observa os primeiros vikings entrarem nas casas e começarem a derrubar portas, você percebe que ainda tem alguns instantes em que os olhos deles não estão em você. Talvez dê para guiar sua família até uma trilha escondida na mata, talvez haja um celeiro afastado, um buraco na terra, um morro com pedras grandes onde dá para se esconder. Talvez você decida ficar, mas não na praia, se juntar a outros em um ponto mais estreito, menos exposto, onde a quantidade deles não se converta tão rápido em vantagem. O problema é que, quanto mais você pensa
mais gritos de dor e madeira quebrando se espalham pela vila. Em poucos minutos, o desenho da invasão estará completo. Casas específicas em chamas, gente caída na rua, animais soltos correndo em pânico, vikings entrando e saindo de portas como se fossem gavetas. Se nesse momento você ainda estiver parado perto da praia, indeciso ou em um ponto óbvio e fácil de alcançar, não vai ser você quem escolhe o próximo passo. Vai ser alguém de barba trançada, machado na mão, apontando na sua direção. E aí, a pergunta deixa de ser qual é o melhor plano e passa a ser: sobrou algum plano para você ou só reação tardia? O primeiro choque não é um duelo cinematográfico, é um atropelo confuso. Um grupo de vikings avança em direção às casas mais próximas, derrubando portas com chutes, incendiando telhados com tochas, arrastando o que puderem carregar. Quem tentou formar uma linha de defesa na praia descobre rápido que isso não é treino. Os escudos deles se encaixam. Os golpes são curtos, certeiros, e a experiência de combate aparece em cada movimento. Um camponês que ergue a lança tarde demais vira alvo de um machado no braço ou nas pernas. Outro que se joga para frente sem pensar é só empurrado de lado e cai, perdido entre pés, lama e fogo. Você sente o impacto da invasão sem necessariamente ter um viking à sua frente. O som de coisas quebrando, de gente gritando, de animais berrando, cria uma parede de ruído que atrapalha qualquer raciocínio. A fumaça sobe rápido de uma casa em chamas. O vento traz faíscas. O cheiro de madeira queimando mistura com suor e medo. Crianças choram, idosos tropeçam, alguém tenta arrastar um baú pesado demais. Você percebe que, se tentar salvar tudo, não salva ninguém. A vila está deixando de ser um lugar, está virando um campo de caça. E você faz parte da presa. Seu terceiro manual de sobrevivência numa invasão viking nasce exatamente aqui. Aprender a soltar peso na hora certa. Carregar muita coisa te deixa lento, barulhento, visível. Tentar guiar 10 pessoas ao mesmo tempo pode fazer com que nenhuma chegue longe. Às vezes o que te dá uma chance de viver é aceitar que algumas coisas, ferramentas, animais, dinheiro, até a própria casa menos vão ficar para trás. Sua prioridade deixa de ser tudo o que é meu e passa a ser quem não consegue se defender sozinho e ainda pode ser salvo. Nesse momento, você começa a perceber quais escolhas abrem portas e quais encurtam o caminho até a morte. Correr para a floresta com um saco de moedas pesado nas costas, atravessando o campo aberto, pode te transformar em alvo perfeito para um pequeno grupo de vikings que se separou justamente para perseguir quem foge. Se esconder num lugar óbvio, como o sótão da própria casa, é confiar que ninguém vai pensar em olhar para cima. Já se afastar rápido da praia, usando trilhas que você conhece melhor do que qualquer invasor, pode te colocar fora do raio imediato de destruição. Enquanto um grupo de vikings concentra o ataque nas construções de pedra e nas casas mais ricas, as zonas da vila que se tornam temporariamente menos interessantes aos olhos deles. Um brejo, um matagal denso, um aclive cheio de pedras soltas, um celeiro pobre e afastado dos outros. Se você conseguir ler esse novo mapa da sua própria terra, menos quais pontos viraram imã para invasores e quais viraram buracos cegos, suas chances aumentam um pouco. Não muito, não de forma garantida, mas o suficiente para transformar morte certa em talvez. A questão é que essa leitura precisa ser rápida. Cada minuto que passa é mais uma casa pegando fogo, mais uma porta arrombada, mais gente no chão. Se você ficar preso na ideia de defender o que é nosso no-mile da rua, com arma improvisada na mão e sem ninguém coordenando, é quase certeza que vai só somar seu corpo ao rastro de destruição. Se conseguir engolir o orgulho, largar o que não dá para carregar e puxar quem pode correr para um lugar menos óbvio, talvez você sobreviva ao primeiro dia não porque lutou como um herói, mas porque entendeu que numa invasão viking, quem insiste em proteger o cenário inteiro raramente consegue proteger a própria vida. Se você consegue escapar da praia e da parte mais aberta da vila, a invasão muda de cenário, mas não de peso. O barulho continua vindo de trás, machados batendo, portas quebrando, gente gritando. Você corre por trilhas que sempre pareciam tranquilas, mas agora qualquer galho que estala parece um perseguidor. O corpo, acostumado a carregar lenha e arar terra, até aguenta o esforço. Mas o medo rouba ar antes das pernas cansarem. Cada curva do caminho é uma aposta. Será que tem viking ali ou é só mato e pedra? Quem conseguiu fugir acaba se juntando em pequenos grupos desorganizados. Um vizinho quer subir a colina, outro jura que o melhor é seguir o rio, outro fala de uma gruta ou de um antigo abrigo de caça. Alguns querem ficar juntos, outros defendem se espalhar para não virar alvo fácil. Você percebe que mesmo longe do machado ainda está dentro do ataque.
qualquer discussão errada, qualquer escolha de direção mal feita pode simplesmente te levar direto para os olhos de uma patrulha que saiu dos barcos só para caçar fugitivos. Os vikings não precisam controlar toda a floresta. Menos, só precisam cruzar o seu caminho uma vez. Aqui entra o seu quarto manual de sobrevivência numa invasão viking. Diminuir seus sinais. Quanto mais barulho faz, mais gente junta, mais pegadas marcadas no chão, mais fácil é seguir o rastro. Às vezes o grupo grande que parece seguro por ter muita gente vira um convite perfeito para perseguidores. Falar alto, carregar coisas que balançam e fazem som, correr sempre pelo caminho. Mais óbvio, são maneiras de avisar aos atacantes exatamente por onde você passou. Já cortar por terreno ruim, com pedra, lama, vegetação alta, pode ser horrível para o corpo, mas ótimo para não deixar a trilha limpa. Se você não fugiu mas se escondeu, num celeiro afastado, num buraco, numa mata fechada, o sofrimento muda de cara. Em vez de correr ofegante, você fica imóvel por tempo demais. Cada estalo parece um passo, cada sombra parece alguém abrindo a porta. O coração dispara só de ouvir um grito distante. Você repete mentalmente a mesma pergunta. Eles vão olhar aqui dentro ou vão embora sem notar? Ficar quieto exige outro tipo de força. Não tossir, não se mexer, não sair correndo no primeiro silêncio. O problema é que você nunca tem certeza se está esperando a hora certa de sair ou só adiando o momento de ser encontrado. Passam-se horas até que o barulho comece a diminuir. A fumaça continua subindo, o cheiro de queimado e de coisa quebrada ainda está no ar. Mas os sons de machado e porta arrombada ficam mais raros. Isso não significa segurança menos. Pode só significar que eles já pegaram tudo o que queriam. Agora, uma nova dúvida aparece. É melhor ficar escondido até a noite cair ou tentar voltar para a vila e ver o que restou? Sair cedo demais pode significar dar de cara com o último grupo de saqueadores. Sair tarde demais pode significar se perder na mata ou encontrar, no escuro, aqueles que ficaram rondando por perto, esperando exatamente por quem volta para ver o estrago. Quando o barulho some quase por completo, o silêncio não traz alívio, traz dúvida. A fumaça ainda sobe em colunas grossas, marcando o lugar onde a vila existia. O céu começa a mudar de cor, indicando o fim do dia. O corpo dói de tanto ficar encolhido ou de tanto caminhar por terreno ruim. As crianças, se estiverem com você, já choraram tudo o que podiam. Agora só olham, cansadas demais até para reclamar. Os adultos trocam olhares rápidos, esperando alguém tomar a decisão que ninguém quer assumir. Alguns dizem que é hora de voltar, querem ver quem sobrou, se a igreja ainda está de pé, se tem algo para salvar antes que animais selvagens ou outros saqueadores cheguem. Eles falam que os vikings não costumam ficar muito tempo num lugar, que o objetivo não é ocupar, é roubar e ir embora. Na cabeça deles, quanto mais tempo vocês esperarem, mais difícil vai ser reerguer qualquer coisa, menos e mais tempo vão passar sem comida, sem abrigo, sem saber se alguém que ficou para trás ainda está vivo. Outros defendem o oposto. É cedo demais. Lembram que alguns grupos podem ter ficado para trás, revirando cantos, procurando fugitivos, tentando capturar escravos. Argumentam que é melhor passar a noite escondido, mesmo com frio e fome, do que andar de volta pela mesma estrada que você usou para fugir, com o risco de encontrar um grupo de guerreiros descansados e de bom humor por terem enchido os navios de saque. Entre um e outro argumento, você sente que ninguém tem certeza de nada. O que existe são medos diferentes tentando parecer planos. É aqui que surge o seu quinto manual de sobrevivência numa invasão viking. Aceitar que, em algum momento, você vai ter que escolher entre risco imediato e risco prolongado. Voltar cedo pode significar salvar alguém ferido, recomeda. Encontrar abrigo antes da noite. Pode significar também andar direto para o machado de alguém que resolveu explorar os arredores por último. Ficar mais tempo escondido pode evitar esse encontro, mas custa frio, fome, cansaço e a possibilidade de perder qualquer chance de ajuda a quem ficou. No meio dessa discussão, outra opção aparece, menos óbvia e mais amarga. Não voltar nunca mais. Usar a invasão como ponto final da sua vida naquela vila. Seguir rio acima, procurar abrigo em outra comunidade. Virar alguém que um dia teve casa à beira-mar, mas perdeu tudo num ataque. Essa escolha pesa de um jeito diferente. Não coloca você diante de um viking agora, mas coloca diante de uma vida inteira, carregando a sensação de que virou as costas para o lugar onde cresceu, para as pessoas que talvez ainda estivessem respirando quando você decidiu não retornar. Enquanto o céu escurece e a temperatura cai, você entende que nenhum caminho vem com garantia. Voltar cedo, voltar tarde, não voltar, todas as opções carregam a possibilidade de arrependimento. E ainda assim, alguma delas precisa virar ação. Ficar parado no mesmo esconderijo para sempre não existe. Em algum momento você vai levantar o corpo dolorido, escolher uma direção e andar. A pergunta é, quando olhar para trás, mais velho, mais cansado,
você vai considerar essa decisão um ato de sobrevivência ou um peso que nunca deixou de incomodar? Se você decide voltar cedo para a vila, assim que o barulho parece diminuir, seu caminho é curto, mas pesado. Conforme se aproxima, a paisagem que você conhecia vai desaparecendo, costas químidas, telhados caídos, animais soltos, coisas espalhadas pelo chão. A igreja que antes parecia invencível pode estar chamuscada, saqueada, talvez com a porta arrombada. Você encontra gente caída, alguns ainda vivos, outros não. Passa o resto do dia carregando feridos, apagando o que sobrou de fogo, juntando restos de comida. Você sobrevive, mas é obrigado a olhar de frente para aquilo que tentou evitar. A devastação completa do lugar onde vivia. Sua recompensa é viver, mas viver como alguém que viu tudo o que tinha sido desmontado em poucas horas. No segundo final, você segue a voz do medo e fica escondido até muito mais tarde. Espera a noite inteira, congelando, com fome, ouvindo cada estalo como se fosse um passo. Quando finalmente cria coragem para voltar, talvez no dia seguinte, o cenário é tão ruim quanto, ou até pior, porque agora o silêncio é absoluto. Não há mais grito nem barulho de machado, só o chiado do vento passando por aquilo que sobrou das casas. Você provavelmente encontra menos gente viva para ajudar, menos comida para recuperar, menos estrutura para recomeçar. Sobrevive, mas com a sensação de que chegou atrasado demais para fazer qualquer diferença. No terceiro final, você é capturado. Pode ter sido tentando fugir com peso demais, pode ter sido voltando cedo, pode ter sido só azar de cruzar o caminho de um pequeno grupo que patrulhava a região. Os vikings te dominam rápido, sem drama. Um empurrão, uma corda, um golpe que te deixa tonto. Em vez de morrer ali, você vira mercadoria. Carregado para o navio, amarrado ou vigiado, passa a fazer parte da carga. Seu futuro deixa de estar nas suas mãos e passa a depender de quem te comprou, de qual função vão te dar, de quanta sorte você tem longe da sua língua, da sua terra, da sua gente. O corpo continua vivo, mas sua vida não é mais sua. No quarto final, você escolhe nunca mais voltar. Usa a invasão como linha de corte da sua história. Segue pelo rio Paila Floresta, encontra outra comunidade ou se junta a parentes distantes, constrói uma nova vida, talvez até em um lugar mais protegido, mais distante do mar. Às vezes isso parece a decisão mais lógica, né? Você não volta para o risco, volta-se para a chance. Mas de tempos em tempos, quando alguém fala de homens do norte ou de vidas costeiras, sua cabeça volta para aquela manhã. Você se pega pensando se alguém que você conhecia ainda estava respirando quando você virou as costas. Sobrevive, mas carrega a pergunta que nunca tem resposta completa. Eu devia ter tentado voltar? O que esses finais mostram é que numa invasão viking não existe caminho limpo. Fugir cedo demais, voltar cedo demais, voltar tarde, não voltar, ser capturado, todos os caminhos misturam instinto de sobrevivência com algum tipo de perda. A maioria das pessoas de hoje colocadas numa situação assim provavelmente cairia em duas categorias principais. Quem corre rápido para longe e tenta reconstruir a vida em outro lugar, e quem cita, volta num horário ruim e acaba entre os mortos ou na carga de um navio. Poucos realmente teriam sangue frio suficiente para ler o ritmo do ataque e escolher o momento menos ruim para retornar. Se tem algo que aumenta suas chances, não é bravata de morrer defendendo tudo nem me fantasiado enfrentar Vikings de igual para igual. É outra coisa. Saber o que abandonar, com quem contar, por onde sumir, quando volte, se é que volte. Entender que sobreviver nesse contexto é mais cálculo frio do que heroísmo bonito. Fora dos fiordes e das praias frias, cada um tem suas próprias invasões. Crises que chegam rápido demais, problemas que rasgam sua rotina, notícias que viram sua vida de ponta cabeça em poucos dias. Seja dinheiro, violência, doença, perda, quase nunca dá para salvar tudo. Às vezes, a única forma de continuar é aceitar que alguma coisa vai queimar, que algum pedaço da vida antiga não volta. A diferença é que, hoje, você tem mais tempo, mais informação, mais recurso do que um camponês olhando navios com cabeça de dragão no horizonte. Então, depois de caminhar por essa vila, correr pela floresta, sentir o medo de cada estalo e o silêncio depois da fumaça, a pergunta volta para você. Numa invasão viking, qual desses finais seria o seu? Você seria o que volta rápido, o que nunca volta, o que é levado ou o que chega tarde demais? Comenta aí qual escolha mais parece com você e se inscreve no canal para entrar em outras situações como essa em que a pergunta é sempre a mesma. Você sobreviveria?